Olá, vamos dar uma olhada na estrutura do posto de Vilhena, ok? Foi um posto da Polícia Rodoviária Federal que, com uma carga de vento, ele acabou caindo, ok? Bom, a primeira questão aqui desse telhado, basicamente é um telhado metálico normal, ok? A estrutura metálica está aqui, certo? Primeira questão, ele, de um lado, ele não era uma cobertura isolada, mas do outro, não é cobertura isolada porque ele tinha conexão, tá? Mas ele era fechado de um lado e aberto dos três lados. Isso é uma estrutura bem comum, né? Vários postos da Polícia Rodoviária são assim, ok? Tá? Mas a estrutura tem alguns problemas que a gente já consegue ver que poderiam piorar ela, ok? Bom, primeira coisa, a estrutura ela tem uma treliça que ela basicamente tem uma seção uh, reta, né, e tem uma inclinação bem baixa, ok? Inclinação bem baixa, por si só, já tem uma questão, ok? Que pela NBR 1023, isso é uma questão que na prática também acontece, ok? Mas a questão é que a gente vai ter um coeficiente de pressão média, né, CPE médio aqui, ó, bem maior para coberturas de baixa inclinação, ok? É um valor de 2. Ou seja, essa estrutura aqui, ela tem concentração de cargas nas pontas dela, né, principalmente aqui nas pontas dela, muito elevadas e, consequentemente, é mais fácil o arrancamento das telhas. Não foi por si só o arrancamento das telhas que fez isso aqui, mas é uma questão. Tá? Outra questão que a gente tem aqui também, e isso é uma questão básica, né, de engenharia, foi o quê? Foi essa estrutura falhou porque o coeficiente de segurança baixou de 1, ok? Toda estrutura falha porque o coeficiente de segurança começa em 1.4, se for subdimensionado vai ser um pouco menor, se chegar em 1, a obra cai, ok? Essa obra caiu, então a carga era maior do que a estrutura resistia, ok? O coeficiente de segurança era menor do que 1, ok? Quais os problemas que a gente vê aqui? Bom, uma questão que a gente consegue ver aqui, ó, é que o travamento da estrutura ele segue um padrão bem caro, ok? Por assim dizer. Por quê? Bom, apesar da foto não mostrar muito bem, a foto mais afastada consegue ver melhor, ok? O que a gente vê? Tá? Que basicamente o eixo da estrutura é em X, ok? É um problema a estrutura ter um eixo, digamos, um travamento em X no eixo? Sim, é um problema. Por quê? Porque muitos fazem isso para auxiliar no travamento, mas a questão é, a única função que a gente tem numa diagonal, numa estrutura um montante diagonal, né, o sistema de treliçado, né, o que faz os triângulos da estrutura, é pegar a força cortante e enviar para todos os elementos da estrutura. Ok? E o que estava acontecendo aqui? Bom, o que estava acontecendo é que onde tem mais força cortante com essa história? Nos apoios, né? Quanto mais longe dos apoios, menor a força cortante, ok? Então, eu preciso de montantes robustos e rígidos no apoio. Só me dizer, ok, mas por causa da altura precisa mais. Até, a princípio, tem uma correlação aqui, mas na prática, como a cortante é muito baixa, não é necessário esse tipo de travamento, ok? E o problema aqui é o seguinte, por que eu estou reclamando tanto dos travamentos? Porque esses travamentos estão dando um custo maior para a estrutura, muito considerável, ok? A estrutura está tendo um peso muito maior, considerável, ok? Ah, o peso maior da segurança maior. Claramente não deu, ok? Mas a questão é, a gente poderia ter uma segurança muito maior nessa estrutura, ao invés de trabalhar com tantos montantes, um treliçado tão pesado, se trabalhasse com banzos mais pesados, né? Porque no meio do vão não tem motivo de ter banzos tão pesados, ou reforçados apenas os banzos aqui próximo aos montantes diagonais, próximo aos apoios. Ok? Tá? Isso é uma questão. Agora, outra questão. A gente consegue ver aqui, dando um zoom nessa foto aqui, ó, só dar um zoom aqui, ó, tá? Se eu der um zoom vai dar um perder, tá? Mas se der um zoom assim, ó, a gente consegue ver que o vão aqui, ó, entre uma terça e outra, não tem nenhum montante, correto? Então, isso nos leva a crer que o banzo tem um raio de geração elevado para suportar a flexão entre uma terça e outra, ok? Isso significa o quê? Significa que, vamos imaginar, daí a questão de tabela, de perfis, a gente vai pegar outro navegador aqui para a gente olhar outra coisa ao mesmo tempo, ok? Tá? Mas perfil U dobrado, ok? Tá? Então, pesquisar um perfil dobrado aqui, ó. E a questão aqui, esse perfil aqui de uns 90% de chance que tenha sido esse perfil aqui, porque quase todo perfil, digamos, de treliça aí para vãos usuais é assim, ok? Tá? Então, vamos pegar essa tabela aqui, que é uma tabela aí de perfis comuns no mercado, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, o que vai me determinar a distância entre os travamentos do meu banzo, ok? Claro, é as terças também que é um limitante, né? Porque pelo menos nessa obra aqui foi colocada as terças nos montantes, não foi suficiente, mas foi pelo menos feito isso. O que vai acontecer aqui é o seguinte, o meu raio de geração em cada eixo que vai me dar minha distância limite entre os pontos, né? Porque se eu trabalhar com raio de geração muito afastado, um raio de geração muito pequeno em relação ao vão, ou seja, trabalhar com um perfil muito esbelto, ele vai falhar. Tá? Mas a questão aqui, esse perfil aqui,
provavelmente não deve ser tão diferente assim desse perfil aqui. Ok? Quem sabe a espessura muda, mas um perfil 150 na 2 milímetros tem um raio de giração aqui, ó, raio de giração no eixo fraco de 1,58 e na 475 tem um raio de giração de 1,55. É bem similar no 55 para 1,58, ok? E mais que o dobro de espessura. Então não condiz uma estrutura precisar bem no meio, ela poder ter um afastamento maior, mas conforme vai chegando nas pontas, precisar um afastamento menor. Por dois motivos. Motivo número 1, porque é um perfil igual. E motivo número 2, porque como essa treliça aqui, apesar de que alguns pontos têm pilares, outros não, o que está acontecendo aqui é o seguinte, que se essa treliça é bem apoiada, ok? Ok, essa aqui não, essa aqui tem um engaste. Mas ainda assim, bem no meio do vão, onde tem o maior momento de fator positivo, você vai me dizer que ali não tem necessidade muito maior de travar o banzo do que longe do ponto? Não faz sentido, ok? Essa é uma questão. Então, a estrutura poderia ter sido bem mais econômica se trabalhasse com um mecanismo de diagonal mais eficiente, por exemplo, treliçado de wiring, ok? E tivesse banzos mais reforçados. Quem sabe até nas pontas reforçar mais, mas é uma questão base, ok? Agora, outra questão muito crítica na estrutura. Bom, outra questão muito crítica é o seguinte aqui, ó, tá? Você consegue ver aqui na ponta que tem um travamento em X. Pode ser feito esse travamento em X? Pode, não tem problema fazer um travamento em X. Só que o problema aqui é o seguinte, tá? Vamos desenhar aqui, ó, tá? Mas geralmente eu vejo muitas estruturas fazendo isso aqui, tá? Então eu vou imaginar que seja uma treliça reta, né? Porque se tiver uma pequena inclinação, o princípio vai ser o mesmo, tá? Vou desenhar aqui, tá aqui digamos um banco superior, meu banco superior estão os dois aqui, ok? O que muitos engenheiros fazem? Os engenheiros fazem isso aqui, ó, tá? Eles vão lá, desenho um travamento de X lá no software, né? Vou desenhar mais bonitinho isso aqui, tá? Vou colocar vou até colocar com linha aqui, ó, tá? Vou desenhar mais bonitinho aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho um montante, beleza? Tem um montante aqui, tem um montante aqui, opa, tem um montante aqui também, beleza? Tá aqui meus dois montantes da estrutura, ok? Tem uma diagonal aqui e tem uma diagonal aqui, tá? Muito bonitinho no software, beleza? O que vai acontecer? Que a estrutura, na maneira que você modela no software, vai aparecer o quê? Que tem essas duas barras estão suportando, as duas estão se suportando. Só que, na prática, o problema é como que realmente se executa essa ligação aqui, ó. Porque essa ligação aqui, ó, tem que ser executada de uma maneira. E é muito comum em serralherias, eu já vi muitos disso, não é que são, é uma coisa específica não, tá? Que vai ter um perfil, o aqui de tem um perfil aqui, ó, certo? Assim, ó, vou aumentar aqui, ó, tá? Mas tem um perfil que vem aqui, ó, então esse perfil aqui passa reto, certo? O outro perfil, ele tá aqui, ó, tá outro perfil aqui, ó, e é colocado apenas um perfil assim, certo? Então o perfil conecta aqui, conecta aqui. Só que o que vai acontecer? Vamos imaginar que esse perfil aqui, ó, seja um perfil U, tá? Então ele é um perfil U, assim, certo? Então o perfil U tá aqui, tá? Então tá aqui nosso perfil extensão U, tá? Quando ele chega aqui, ó, apenas as dobras aqui que estão passando pelo perfil, ok? Então, consequentemente, não é a estrutura, ela não tem ela acaba perdendo uma inércia considerável naquele ponto e acaba perdendo uma rigidez naquele ponto, ok? Desenhando SketchUp para você entender melhor a situação exata que acontece, né? A perda de resistência exata que acontece, que não é modelado como um software modelo, porque o principal software que trabalha, o principal software que se trabalha em estruturas metálicas no Brasil hoje em dia é o CIP3D, não, Metálicas 3D, depende do caso aí como se chama, mas é o mesmo software, tá? Só um nome diferente, ok? Tá? O problema desse software é o seguinte, que ele não vai calcular todas as ligações automáticas, né? Ainda mais dependendo das configurações que muitos usam, né? Tem muitas ligações que dá para calcular e que o software com base não calcula, né? Porque ele, digamos, não é configurado adequadamente, ok? Tá? Mas a questão é, ou o engenheiro não sabe trabalhar com ele, tá? Mas a questão é, geralmente o perfil inclinado é assim, ó, tá? Então, o perfil aqui, tá? Aqui nosso perfil de diagonais, ok? Rotaciona ele aqui, né? Rotacionar de uns aqui, só rotacionar aqui 45 graus, ok? Rotacionei 45 graus, ok? Então tá aqui o nosso diagonal de estrutura, ok? Tá? Muitos engenheiros vão achar que a estrutura, quando você gira, eu coloco o perfil aqui, ó, muitos engenheiros pensam que isso aqui vai ser a mesma coisa pro outro lado, vai ser uma coisa assim, quando na verdade não é. Quando eles se cruzam um no outro, o que vai acontecer é que naquele ponto são dois perfis separados e eu perco seção. Então não acontece isso aqui na prática, tá desenhado bem no meio aqui. Isso aqui exatamente. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Essa seção aqui, ó. Ó, primeira coisa, ó, quando eu olho aqui, ó, eu vejo dois perfis. Mas na prática, como a maioria das empresas executam, é isso aqui, ó. Elas executam um perfil aqui. Joga outro perfil, digamos aqui, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ficar essa aqui, ó, e nada, perda de resistência
relativamente considerável com esse travamento em X, ok? Por isso que eu não recomendo muito esse travamento em X e, se possível, eu recomendo aumentar a espessura ao invés de fazer essa coisa, ok? E, claro, a gente também vê aqui a estrutura, tá? É o seguinte, travamento em X aqui também, nessa treliça principal, ok? Porque essa treliça secundária aqui, ó, tá apoiada na treliça principal, inclusive os pilares nem estão batendo com essa ponta, ok? É uma questão que pode piorar, tá? Inclusive piorou porque a obra caiu. Entendido essa questão? Bom, tendo isso aqui, tá? A questão realmente é esses montantes aqui muito mais pesados do que é necessário, ok? Como que isso aqui, uma estrutura poderia ser mais econômica? Fácil de distribuírem. E se precisar de travamento intermediário, trava toda a estrutura com travamento intermediário. Não precisa de travamento intermediário? Não trava nada a estrutura com travamento intermediário, ok? Outro ponto aqui bem interessante da estrutura, ok? Aqui na ponta, a gente vê, ó, nessa ponta aqui, ó, o travamento em X, ele é alinhado, ó. A gente pode ver que um travamento é ao lado do outro, fazendo o mecanismo de treliça, ok? É o correto, ok? Agora, chegou aqui, ó, terminou o travamento em X, ou seja, essa parede aqui não está suportando travamento em X, ok? Então ela não tem travamento em X, a parede não está auxiliando isso aqui, essa parede aqui poderia auxiliar, se tivesse uma viga aqui, poderia auxiliar, e outra questão aqui, ó, é que daí esse pilar aqui, ó, tem que todo o vento que vem aqui, digamos, vem da estrada, né? Todo o vento que vem da estrada vai ter que ser suportado pela resistência à flexão só dos pilares, combinado à rigidez dessa treliça aqui. Ok, vai gerar um mecanismo de pórtico entre essa treliça. E essa ligação entre pilar e treliça, a gente não consegue muito bem, mas parece que o pilar foi cortado aqui na base, né? Parece que o pilar morreu aqui antes de chegar no topo da treliça, ok? Não dá para ver muito bem isso aqui porque a cobertura esconde, ok? Você consegue ver mais ou menos que o pilar morre um pouco antes. Quando esse pilar morre um pouco antes, aquela ligação que poderia ser um gás, poderia gerar efeitos de pórtico, não, ela não gera mais, força uma rótula. O que é uma rótula? É o enfraquecimento da estrutura naquele ponto, ok? Então a estrutura que perdeu a hipótese de mecanismo de pórtico e, consequentemente, ela perdeu rigidez no eixo aqui, ó, onde ela é uma cobertura isolada, piorando, mas ainda assim a rigidez da estrutura, né, poderia basicamente gerar um engaste ali e dobrar essa resistência nas cargas nesse eixo aqui, digamos, no comprimento do galpão, né, digamos, no sentido que o vento vem correndo junto com os caminhões, ok? Daí isso aqui poderia dobrar a resistência, não foi utilizado e pode também ter piorado essa estrutura, ok? Só que, outra questão aqui agora, ó, quando a gente vai para o meio do galpão, a gente consegue ver que os travamentos em X eles não tem mais uma lógica, ok? Esse travamento em X, ó, ele não tem quantidade, ele pula aqui, ó, ele pula aqui, né, ele pula para o lado aqui, né, não tem travamento em X aqui, ó, e daí só vai alternado. Isso aqui não é uma treliça adequada, porque uma treliça adequada, ela tem que ter montantes e diagonais, né, alinhados, certo? E as nossas treliças como um todo funcionam como se fossem os banzos de uma mega treliça de travamento, ok? E não está acontecendo isso. O que está acontecendo é que em uma ponta eu tenho um travamento adequado, na outra ponta também, mas no meio tem um monte de travamentos que não tem uma função estrutural. É outro gasto à toa que pode ter aumentado o custo da obra, ok? E uma outra questão aqui é o seguinte, ó, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que mesmo na ponta não tem travamentos aqui, ok? Tá, por que fazer travamento em X nas bordas? Porque esse travamento em X poderia também distribuir as cargas entre os pilares. Por exemplo, quando o vento vem, até porque tem essas árvores aqui, não seria tão crítico. Mas se viesse um vento dessa direção, o que aconteceria? Se eu tivesse um travamento em X, digamos, em toda essa borda aqui, ó, tá fazendo travamento em X só nas bordas, o que aconteceria é que eu teria a carga aplicada de vento nessa direção distribuída igualmente entre todos os pilares. Atualmente não acontece isso, porque esse travamento em X não tem uma rigidez adequada. Ok? Então é outra questão que também piora a nossa estrutura, beleza? Sabendo isso então, a questão principal é, tem muita estrutura sendo feita assim, tem muita estrutura que é feita errado, deixa assim mesmo e geralmente não cai, tá? Realmente essa é a regra, geralmente não cai, só que às vezes cai. Esse foi um caso, 2 vezes e às vezes caiu, ok? Uma outra questão que a gente tem, tá? Não é tão crítico aqui, ó, mas foi usado uma terça para travar de um oitão até o outro, ok? Para travar o bando inferior da treliça. Só que essa terça em si, ó, ela não está travada em nenhum ponto rígido, ok? Dependendo do caso, uma mão francesa seria muito mais econômico, ok? E a outra questão que a gente teria, muitas vezes, considerar os montantes diagonais, a rigidez, a flexão deles, para suportar o bando inferior, tem que poder ser feito, né? Mas aqui pode ter sido um gasto à toa, ou pode ter sido uma maneira mais cara de atingir a mesma situação, dependendo da análise da estrutura, dependendo da rigidez dos elementos, ok? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.